ser política demais, tenta não se posicionar, não falar ali algumas coisas, exatamente para não causar conflito. Isso te incomoda e você quer entender o porquê que isso acontece. Você fala assim, eu prefiro... Tem uma briga de família ali, você prefere não posicionar, tem algo acontecendo ali entre seus filhos, às vezes você prefere não falar. Isso tá te incomodando, tá? Vamos conversar sobre isso? Estava acontecendo com uma mentorada minha de produtividade e ela falou comigo, ela falou assim, Ana, nossa, eu fujo de todos os conflitos possíveis. E chega uma certa idade da vida também que isso é maturidade, né? Você não quer se envolver ali. Mas tô falando no caso de você estar incomodada, tá? Por que que isso acontece, tá? Dentro ali da minha mentoria de produtividade, eu entro na rotina da pessoa muito para entender como que opera, como que tá o estado atual dela ali. E ela tava me contando isso, que é uma coisa que ela queria muito ajustar e tudo, e eu tento entender qual que é o modus operandi de cada pessoa, como que o cérebro de cada um opera, e não é a mesma coisa para todo mundo. Essa mentorada minha de produtividade, ela tem um perfil ali que ela é muito comunicativa, ela se reenergiza com outras pessoas. E qual que é o ponto? Geralmente a nossa característica forte, a nossa característica luz, o outro lado da moeda é o nosso lado sombrio. Como ela gosta ali, reenergiza com outras pessoas, ela tem um forte medo de rejeição, porque ela quer estar bem com as pessoas, muito bem com as pessoas ali. E na verdade, quando a gente tenta entender a raiz disso, desse comportamento, e uma das coisas que eu faço muito na minha mentoria é entender a raiz do problema verdadeiramente, né? Além de mentora de produtividade, eu sou gerente de produtos, isso é muito comum no corporativo, a gente investir mais tempo, na verdade, entendendo qual que é a raiz do problema do que dando remédio só para sintoma, porque senão a dor vai voltar. Então ela tem um perfil influente. E o que acontece? Como que o cérebro opera, tá? A gente precisa ter muita clareza de quais são os nossos medos, os medos do nosso cérebro ali, porque o nosso cérebro, ele não vai pra guerra, se ele não tiver armas contra aquilo. Então, se ele entende, por exemplo, que o seu medo é uma forte rejeição ali sobre outras pessoas, sobre outros grupos, se você se posiciona um contra o outro ali, você entende que você tá contra uma pessoa ali, ou que aquele grupo não vai gostar tanto de você, o seu cérebro vai falar assim, não fala nada, e foge daquela situação, tá? Como que a gente faz relacionado a isso? Primeira coisa, a gente precisa entender que quando há uma diferença muito forte entre autoestima e autoconfiança, tá? A autoestima ali é de fato quem você é. A autoconfiança está ligada naquilo que você faz. Quando você está se posicionando ali contra algo que o outro fez e não contra a pessoa, primeiro o seu cérebro ele entende isso melhor. Então não é que eu estou discordando de você ou da outra pessoa, é porque aquele ato, aquilo que aquela pessoa falou, ou seja, fez, tá no verbo fazer de fato, não te agradou. Então você não está contra a pessoa, contra quem ela é, mas sobre aquilo que ela faz você precisa se posicionar. Quando você tenta ressignificar, entendendo os conceitos, entendendo como que seu cérebro opera, vai ficando mais fácil ali.